Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Na entrevista de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o escritor nacional Fernando Henrique Becker. Ele que super topou bater um papo literário com a gente sobre o seu livro, O Enigma do Grito. Lembrando que essa entrevista, assim como o episódio do livro, vocês podem ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, Instagram e TikTok. Mas antes de chamar o nosso escritor, eu quero deixar aqui outro lembrete para vocês. Amanhã, dia 18 de maio, a maratona de lives vai começar lá no meu Instagram, @MoniqueMM18, e vai até o dia 22 de maio. Então já corre lá, já segue o Instagram para acompanhar, porque serão 40 autores em 5 dias, ou seja, muito bate-papo, muitos sorteios e, claro, boas risadas. Agora chega de lero-lero e vamos ao que interessa. Vamos convidar o nosso escritor? Vamos? Fernando, querido, você está por aí? Tudo bem, Monique? Estou sim. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo direitinho? Sim, te ouço perfeitamente. Que maravilha! Seja muito bem-vindo ao podcast literário do livro Não Me Livro, tá, querido? Opa, obrigado, Monique, pela oportunidade, tá? Me diz uma coisa, tua primeira entrevista literária? Sim, para podcast, sim. Ai, que delícia poder ingressar o nosso autor na primeira entrevista literária. Bom, antes da gente começar, eu quero muito te agradecer por você ter disponibilizado um horário para vir aqui, entre aspas, né, bater um papo com a gente sobre o seu livro. Muitíssimo obrigada, tá, Fernando? Eu te agradeço novamente, Monique. Para mim, esse espaço, esse veículo que tu oferece, né, para os autores aí é essencial, importantíssimo aí para o desenvolvimento da cultura aí nesse nosso país, né?
Muito obrigada. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Santa Catarina. Eu sou natural de Florianópolis, mas moro em Blumenau há 20 anos, então já me considero blumenauense. Ai, que delícia! Eu tenho um amigo que mora aí, apesar de nunca ter ido, tenho vontade, não conheço. Você conhece o Rio de Janeiro? Sim, conheço o Rio. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. É difícil não se apaixonar, né? Vamos combinar? Sim. É verdade. Esse ano vai ter Bienal aqui no Rio. Você pretende vir? Ah, que bacana! Eu tive numa Bienal no Rio faz uns 8, 10 anos atrás e foi uma experiência fantástica e certamente eu quero visitar a Bienal esse ano sim. Vou me programar para isso. Ah, então se você conseguir aparecer na Bienal, me manda mensagem, porque eu estarei na Bienal todos os dias prestigiando meus autores, conhecendo meus autores que ao longo dos últimos anos têm trabalhado comigo, têm divulgado seus livros aqui no podcast, então vai ser um prazer conhecer você pessoalmente, tá, querido? Legal. Bom, obrigado pelo convite aí, pode deixar que eu entre em contato contigo sim. Muito bem, bom, eu estou aqui com o seu livro, O Enigma do Grito. Essa capa belíssima, esse título, tudo nesse livro. Inclusive, na hora que eu produzi o episódio, lembrando, gente, que o livro do nosso autor tem episódio exclusivo aqui no podcast literário e já está sendo vinculado pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube, assim como essa entrevista também estará. Ô, Fernando, me diz uma coisa, O Enigma do Grito, você publicou esse seu livro em qual ano? Foi publicado agora em janeiro de 2023. Eu concluí ele em meados do ano passado, né? E todo aquele processo de editora, tal, de aprovação demorou um pouco e acabou então saindo no início deste ano, né? Eu queria ter aproveitado aquela onda do bicentenário da independência para lançar o livro, mas diante, né, por ser um período eleitoral de grande tensão política, acho que até foi bom não ter misturado esse evento com o livro, né? Mas foi publicado agora em janeiro de 2023. Quer dizer, é um recém-nascido no mercado editorial. Esse é o teu único livro publicado ou você tem outras obras? Na verdade, esse aqui é o meu 9º livro publicado. Tem outros 8 publicados, né? Só que são livros, vamos chamar assim, regionais, né? Tem um livro chamado O Segredo do Meu Avô, que eu vou chamar ele de carro-chefe, que é o mais conhecido aqui na região do Vale do Itajaí, aqui em Blumenau, porque ele trata de uma lenda urbana muito famosa aqui, de que o Teatro Carlos Gomes ele teria sido construído para receber Hitler. Ele foi construído entre 35 e 39, justamente naquele período que antecedeu, né, a Segunda Guerra Mundial, e há uma lenda de que ele teria sido construído para receber Hitler e que debaixo do teatro sairiam vários túneis para vários lugares da cidade na hipótese de um atentado contra ele, né? Então eu exploro essa lenda urbana num romance policial infanto-juvenil. Você tá brincando que essa história é verdadeira? Olha, se ela é verdadeira, mas assim, eu conheço, depois que o livro foi publicado, eu publiquei esse livro em 2005. Várias pessoas vieram me procurar e juram de pé juntos que tiveram em túneis secretos, né, que debaixo do palco do teatro, de fato, há uma porta enigmática que leva para algum lugar que ninguém sabe onde é. Também dizem que a frente do teatro tem o formato de um cap nazista, então uma série de questões que vinculam, né, essa lenda à história da cidade, né? Gente, olha só como é interessante a gente conversar com pessoas de vários lugares do Brasil, porque a gente vai conhecendo as histórias. Eu já não sabia, já vou jogar aqui na internet para saber, para ver a foto desse teatro de frente, para poder conhecer melhor. Interessantíssima essa história, aliás. Monique, e uma coisa que é interessante, que faz uns 8, 9 anos também, foi feita uma obra no lado na rua que fica ao lado do Teatro Carlos Gomes,
e encontraram de fato alguns túneis. Então isso veio à tona, toda essa discussão, essa lenda voltou com tudo, assim, inclusive até foi eu brinco que foi uma divulgação gratuita do meu livro, porque daí ressurgiu o interesse, né, a curiosidade sobre essa lenda. Né? Gente, que coisa, né? Aí tem O Segredo do Meu Avô, você tem A Terrível Morte do Adido do Consulado Português, você tem Carapaná, falei certo? Carapaná e O Povo Sem Sono. O Povo Sem Sono e O Aprendiz de Cavaleiro, é isso? Isso, esses são os romances, né? E eu tenho outros livros históricos que eu fui contratado para escrever, né? Então, sobre entidades, como, por exemplo, a OAB, a subseção aqui de Blumenau, eu fui contratado para escrever o livro sobre os 45 anos da entidade, né? Olha, que legal, gente. E aí, o Enigma do Grito, que veio agora em janeiro. E o Enigma do Grito, ô Fernando, como é que surgiu o Enigma do Grito? Eu sempre fui, desde criança, muito curioso e muito interessado sobre a independência do Brasil. Eu sempre estudei muito sobre esse tema, né? E quando estava se aproximando, né, o bicentenário da independência, que foi no ano passado, né, em 7 de setembro, me surgiu a ideia, então, de me debruçar sobre esse tema. E eu conheço um pouco, né, por conta de pesquisas mais profundas, a história real de duas entidades secretas que, de fato, né, como eu falei, então é real, porque existiram de fato, que elas disputavam o poder à época da independência, né? E eu criei, então, uma teoria da conspiração de que essas duas entidades, elas disputavam a predileção de Dom Pedro I e elas também disputavam, portanto, a assinatura da independência. E o que é curioso, sendo coincidência ou não, é que o quadro O Grito do Ipiranga, daí por isso o título, né, o Enigma do Grito do Ipiranga, ele traz algumas pistas, algumas curiosidades que levam à conclusão que de fato existiam duas sociedades secretas rivais. Então algumas pistas estariam nesse quadro, né? Gente, eu quero ler tudo do Fernando. Não, eu quero ler tudo desse escritor. Primeiro, porque eu sou uma aficionada por história do Brasil. Tudo da era imperial eu leio, eu consumo, eu pesquiso, eu estudo. Já recebi muitos autores que publicaram obras relacionadas à independência e é fantástico. Agora, eu tô aqui com a sinopse do Enigma do Grito, Fernando. Eu vou ler um trechinho da sinopse para o pessoal se inteirar ainda mais da tua história. E aí, depois, se você tiver com o teu livro em mãos, eu vou pedir para você separar um pouquinho do teu livro. Pode ser do início, meio, fim, para você contar um pouquinho para a gente, tá? Combinado. Gente, vou ler aqui para vocês a sinopse do livro, O Enigma do Grito. Aliás, o Fernando tem nome de ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique, né? Eu posso te contar que, assim, o meu nome, Fernando Henrique, é justamente por homenagem ao Fernando Henrique Cardoso. Gente, eu adoro essas surpresas, assim, durante a live. E é que é o seguinte, eu nasci em 79, né? Em 1978, o Fernando Henrique Cardoso, ele era candidato ao Senado por São Paulo. E o meu pai foi a São Paulo, a viagem a trabalho, e viu o nome do Fernando Henrique num jornal. E naquele tempo não existia exame, né? Não existia o exame para ver o sexo da criança, né? Sim. Ele ligou para minha mãe, se for menino, vai se chamar Fernando Henrique em homenagem ao Fernando Henrique Cardoso. E sabe que curioso que um aluno meu foi numa palestra com o Fernando Henrique depois, né, dele deixar de ser presidente, e ele entregou um cartão meu de visitas para o Fernando Henrique Cardoso. Ele autografou dizendo o seguinte: um abraço do outro Fernando Henrique. Então, para mim é uma grande honra e grande satisfação tê-lo como homônimo. Ai, gente, que delícia, né? Um espetáculo. Bom, vou ler aqui para vocês. Instigados por um misterioso correspondente,
Um youtuber e um professor de história partem atrás de pistas escondidas no famoso quadro de Pedro Américo, O Grito do Ipiranga, e que revelam detalhes sobre a participação de duas sociedades secretas rivais, desde a época da independência do Brasil até os tempos atuais. Uma disputa secular atrás de um dos mais misteriosos tesouros históricos da nossa história, os manuscritos de Ledo. O que é isso, Fernando? O que é manuscritos de Ledo? Explica para o pessoal. Olha, o Brasil é tão curioso que ele é um país feito para teoria das conspirações, porque a coisa que mais tem no Brasil é conspiração de verdade, né? Sim. Joaquim Gonçalves Ledo, ele foi um dos membros pertencentes a uma dessas ordens secretas que disputavam o poder à época da independência do Brasil. E ele disputava o poder com ninguém menos que o... fugiu o nome de Salma. Do José Bonifácio Andrade Silva. E a disputa entre os dois, quem saiu vencedor foi José Bonifácio. Tanto que o José Bonifácio leva o mérito, né, da independência. Ele hoje é considerado o patriarca da independência, né? Ele sozinho é considerado o patriarca da independência. E o Gonçalves Ledo, tão logo o José Bonifácio assumiu o poder, o José Bonifácio ele começa uma perseguição contra todos os inimigos políticos dele. O nome dessa perseguição, de fato aconteceu, dá-se o nome de Bonifácia. E essa perseguição, por conta dela, o Gonçalves Ledo ele fugiu para a Argentina junto com seus, vamos chamar assim, comparsas, né, com seus companheiros. Quando ele voltou para o Brasil, alguns anos depois, ele escreveu uma versão em primeira pessoa contando o que, na visão dele, foi a independência do Brasil. Só que ele acabou desistindo de publicar esse livro. E ele, antes de morrer, ele ia colocar fogo nesses manuscritos. Só que o sobrinho dele viu que o tio ia colocar fogo e roubou esses manuscritos do tio. E esses manuscritos, que de fato existem, eles se perderam desde 1840 e poucos, assim mais ou menos, há mais de quase 200 anos, e nunca ninguém encontrou esses manuscritos. Quando ele for encontrado, a história do Brasil vai ter que ser reescrita, porque a versão da pessoa que esteve diretamente envolvida, ela vai obrigar os historiadores a reverem o que ele está escrito hoje, né, como oficial, né? Gente, que loucura. Queres ter uma ideia da importância do Gonçalves Ledo nisso? Sabe aquela famosa frase, se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, né, dita por Dom Pedro I no dia do fico, né? Uhum. Quem escreveu essa frase foi Gonçalves Ledo, né? Para que o príncipe dissesse. Então, para ver a importância e a relevância dessa pessoa, né, que hoje, infelizmente, tem o nome dele esquecido, apagado, né, por conta daquilo que eu chamo de andradolatria, né, que é uma idolatria exacerbada à figura de José Bonifácio. Então, isso eu trato no livro, né? Gente, agora, eu vou abrir aqui um parênteses, tá, para o pessoal que está nos ouvindo, e dizer que tenho aqui duas indicações, já que a gente está falando sobre José Bonifácio e Gonçalves Ledo. Quem não leu As Vidas de José Bonifácio, eu li um livro maravilhoso da autora nacional Mary Del Prior, que é uma fantástico. Ela é maravilhosa. Quem nunca leu, leia. Tá aí, As Vidas de José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo e a Emancipação Política do Brasil, 1808 e 1822. Tá aí duas dicas de livros para vocês se aprofundarem um pouco mais na história, principalmente do Gonçalves Ledo, que o nosso autor está aqui nos contando. Defendendo o legado dele, né? Fala, pode falar. É o quê? Não, porque eu estou aqui defendendo o legado dele, né? Exatamente. Para quem não conhece, já é uma boa deixa aí para conhecer um pouco mais sobre a história.
Agora, o Fernando, eu acredito que escrever um livro dessa magnitude não seja fácil. Qual é o tipo de pesquisa que você faz, por exemplo, antes de escrever uma história como essa? Como eu falei para ti, eu já li muito sobre a história do Brasil, né? Eu li, por exemplo, esse livro do Falácio, da Mary Del Priori, né? Mary Del Priori. Uhum. Esse é um livro fantástico, ele traz, de fato, ele desmistifica um pouquinho a figura do, né, José Bonifácio. Uhum. Eu li muito livro já perdido em sebos, eu li atas do Grande Oriente do Brasil, enfim, tive acesso a uma série de documentos que, apesar de não serem secretos, eles estão longe das vistas do grande público, né? Então, eu tive presente em vários dos lugares mencionados no livro, né? Fiz uma pesquisa de campo para poder descrever. Uma coisa que é interessante, eu narro uma passagem ali do livro, uma visita que o personagem faz na cidade de Itaboraí, aí no Rio de Janeiro, né? Só que eu nunca fui para Itaboraí. Então, para fazer essa pesquisa, eu tive que... fui no Google Earth, por fazer, né, pesquisar nome de rua, verificar, fiz todo um caminho virtual por Itaboraí para conseguir colocar no livro, né? Eu tive que estudar a flora e a fauna da região para poder ilustrar, né? Uma parte que eu entro dentro de uma das ruínas de uma fazenda. Isso de fato existe, tá, Monique? Eu tive que estudar como é que era a construção civil no século XVI e XVII para poder constar como eram feitas. Então, esse trabalho de pesquisa foi muito bibliográfico, pesquisa de campo e muita coisa na internet também, né? Pois é, eu vou te falar que isso é um grande diferencial. Eu acho que quando o autor ou o escritor ele quer produzir uma história que vá passar uma mensagem importante, válida e preciosa para os leitores, a pesquisa é fundamental e diferencia a obra desse autor das demais. Então, eu sempre falo para os meus autores, querem abordar um determinado tema na história? Pesquisem, estudem, vão atrás para passar veracidade e para passar credibilidade. E é isso, o teu livro, assim, né? Não só o seu, mas como muitos outros livros onde autores fazem pesquisas e estudos por trás para produzir uma história tão boa como essa e como tantas outras, é exatamente isso. Então, eu fico muito feliz quando eu encontro um autor que fala, não, Maninha, que eu fui atrás, eu tive que pesquisar, tive que procurar. E a gente tem uma ferramenta muito grande, muito poderosa hoje, que é a internet. Sim, sim. Qualquer lugar do mundo. Fala, Fernando. Não, que até corroborando o que você está falando aí, a ideia do livro aqui, ele foi, obviamente, além de entreter, né, de fazer com que o leitor se entretenha sobre o enredo da história, né, dessa questão de uma espécie de Código da Vinci misturado com 1822, do Laurentino Gomes, mas a ideia, além de entreter, é de informar. E mais do que informar, é instigar a curiosidade do leitor para ir estudar a história do Brasil, né? Que ela é tão rica e, infelizmente, tão pouco explorada, né? A gente vê os americanos se debruçando sobre a história deles, cultuando até hoje os Founding Fathers, né? Até hoje eles fazem esse culto a George Washington, Benjamin Franklin, assim por diante, enquanto nós aqui temos o infeliz hábito de tentar desmerecer ou, entre aspas, desmascarar os nossos heróis, né? Daí fica aquela ideia que a independência do Brasil aconteceu em cima de mula, com Dom Pedro I fazendo cocô, fica essas histórias que, ao invés de a gente glamourizar, parece que existe, né, como é que é, a alma de vira-lata do Nelson Rodrigues, né? A gente fica com essa nossa intenção de passar uma rasteira dos nossos heróis, né? Exatamente. Agora, você tocou num ponto bom aí, né? Que é esse patriotismo dos americanos, na valorização, enfim, nas figuras que eles têm como heróis e a gente aqui. Como é que você, Fernando, como escritor, como leitor, como pesquisador,
vê essa relação da geração atual, que a gente pergunta quem foi Dom Pedro, eles nem sabem. Como é que você vê essa relação da geração TikTok, que é o que mais a gente vê, sem pegar um livro, por exemplo, de história, a não ser para fazer um Enem obrigatoriamente, ou numa escola que peça de vez em quando para que eles leiam um livro por mês? Como é que você vê não só o papel da internet, né? Porque ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Mas eu não vejo adolescentes se interessando para pegar um livro do Laurentino Gomes, como a gente citou ainda agora, que é pura história do Brasil. E é uma leitura tão agradável e tão fácil acesso, né? Olha, eu vejo isso com muita tristeza e com muita preocupação, né? Tem algumas frases que são batidas, mas não pelo fato de serem batidas, elas têm que ser diminuídas ou esquecidas, né? Uma delas é que o povo que não conhece a própria história, ele é fadado a repetir essa história, né? E se a gente fosse olhar a história do Brasil, e esse livro fala um pouco disso, né? A gente verifica que muita coisa no Brasil é cíclica, ela não se resolve nunca. Só para te ilustrar, Monique, um exemplo do que acontece isso, Dom Pedro I, ele, quando ele estava em vias de proclamar a independência, ele fechou com um grupo que apoiava ele, esses dois grupos que seriam rivais, mas eram unidos para fins de proclamar a independência. Ele garantiu para eles que ele faria uma constituição e se submeteria a essa constituição, ele seria um governo liberal. Tão logo ele assumiu o poder, ele simplesmente mudou o discurso e a partir dali ele passou a, botar para fora suas asinhas ditatoriais. E, por conta disso, ele começou a sofrer um processo, vou dizer entre aspas aqui, de impeachment. Houve um movimento para derrubar ele porque ele teria traído aquele que ele tinha prometido ser liberal. E para evitar que ele fosse impeachmentado, o que ele fez? Ele abdicou do trono em favor do filho e foi embora para Portugal. Então, essa questão de impeachment, renúncia, de promessa de campanha e depois não se leva a efeito, isso é uma coisa que aconteceu em 1822 e em diante. E isso aconteceu 3, 4 vezes na nossa história e vem acontecendo e vai acontecendo. Porque um povo que não conhece a sua história, ele está sentenciado a se submeter e a repetir essa história. Exatamente. Você usou uma frase que eu outro dia falei para uma amiga minha. Nós estávamos no carro e eu estava conversando com ela sobre livro e ela me perguntou, mas o que você está lendo agora? E eu gosto muito de história do Brasil, gosto muito relacionado tudo ao meu país, e eu comprei a coleção dos presidentes do Brasil. Então eu tenho desde Deodoro, e eu estava justamente em Juscelino. Sim. E comecei a ler e falando para ela falou assim, mas por que você lê tanta coisa lá de trás? Isso tudo é passado. E aí eu usei a mesma frase que você usou agora. Quando o povo não conhece a própria história, a gente está sentenciado praticamente a repetir todos os erros do passado. Você não sabe quem foi Juscelino? Claro que eu sei, foi presidente. Mas você conhece a história do Juscelino, você conhece quem foi Getúlio, você sabe quem foi... E aí eu fui conversar. E ela sabe, para ela não fazia cabimento eu estudar pessoas, personagens, histórias do passado do nosso Brasil. Então, assim, você sabe qual foi o papel de Getúlio nas ações trabalhistas, como que ele foi morto, quem foi fulano e tal, e fui explicando para ela. Para algumas pessoas, Fernanda, não importa o passado. Elas simplesmente não têm interesse de conhecer a própria história. E isso é muito triste. E sabe o que se transforma? Quem não conhece a própria história ou não lê, enfim, ou essa geração TikTok, eles são as chamadas idiotas úteis, né? São as pessoas que
forma uma opinião com base naquela superficialidade que recebeu e vai replicando aquela informação, vai levantar a bandeira para quem, né, para quem conseguiu comprar a sua ideologia. Exatamente, os semi-analfabetos, né? Ou os analfabetos funcionais. Funcionais, de que não é pouco, né? Eu como professor universitário, eu verifico que a cada geração que passa, que ela vem chegando, a capacidade de interpretar texto, né? E a partir daí conseguir raciocinar em cima de uma ideia está cada vez pior, e o nosso futuro, se nós não prestarmos com muito cuidado, atenção, né? E como a gente vai preparar nossos jovens, olha, eu temo muito o que vai acontecer. Exatamente, eu espero que daqui a 20, 30 anos a gente não chore, porque hoje tá difícil, gente. Tá complicado. Agora, Fernando, me diz uma coisa, 9 livros publicados. Qual é, assim, o seu maior desafio enfrentado ao escrever um livro? Não só o que você publicou agora em janeiro, não, mas outros também. Qual foi, Monique? Eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi essa. Qual foi a tua... Monique, assim, como eu moro em Santa Catarina, eu estou fora do eixo Rio-São Paulo, né? E por conta disso, as dificuldades de não ter um agente literário está fora e longe das grandes editoras, isso acaba sendo, sem dúvida nenhuma, um obstáculo para conseguir se fazer publicar, né? Então, esse eu considero o principal ponto, né? Assim, meu primeiro livro foi em 2005. De lá para cá, muita coisa mudou e facilitou também a vida, né, do escritor, vamos chamar assim, autônomo, que não depende de uma editora, né? Hoje já se consegue publicar livros de maneira independente e tal, né? Fica muito mais fácil e muito mais democratizado, não só a publicação, mas com o próprio acesso. Mas o fato de estar fora do eixo Rio-São Paulo, para quem mora, né, longe, isso de fato é um empecilho. Se fazer conhecer, se fazer ser divulgado, né? Daí eu reitero aqui, né, a minha congratulação a ti por essa iniciativa, né, de permitir que escritores regionais eles possam divulgar sua obra, né, se fazer conhecer de maneira nacional e até porque não, né, internacional, né, já que a internet tem essa possibilidade de alcance, né? Sim. E uma coisa que é interessante é que, assim, um desafio, agora não vou dizer dificuldade, mas um desafio que eu verifiquei nos últimos tempos, e eu tentei driblar com o Enigma do Grito, foi evitar a regionalização, né? Porque aqui no Sul, em Santa Catarina em especial, a gente costuma falar o tu ao invés do você. Só que a gente não usa o tu como gaúcho. O gaúcho fala tu vais, aqui a gente fala tu vai. É uma coisa meio estranha, a gente mistura a segunda pessoa do singular com a terceira pessoa, então é uma confusão, assim. E se eu escrever no tu, como a gente fala aqui, ele está errado. Se eu fizer o tu como está o correto, que é o gaúcho, eu vou regionalizar demais o livro. Então eu tenho que escrever como você, como eu fiz no livro aqui. Foi um desafio, mas eu acho que no final eu consegui alcançar aquilo a contento, né? Pois é, você falou aí, né, que o teu livro publicado em 2005, a gente está em 2023, o mercado mudou absurdamente, os leques foram abertos e o mercado expandiu absurdamente. O Enigma do Grito, você publicou por editora, não foi? Sim, foi pela editora Apris, que é uma editora de Curitiba. Eu tentei fazer com esse livro, porque as outras publicações, aquelas que eu não fui contratado para publicar, para escrever, mas aquelas que eu publiquei por mim mesmo, elas foram por uma editora chamada Nova Letra, aqui de Blumenau. E pelo fato de eu ter bancado a publicação, a própria distribuição, fui eu que me responsabilizei. Então, a partir desse livro aqui, conhecendo e confiando no potencial dele, eu optei por arriscar, né, uma editora para que me permita ter alcance em livrarias no país todo, né?
Monique, uma coisa que eu queria te dizer, uma coisa que é curiosa, o livro A Terrível Morte do Adido do Consulado Português, o nome ele é propositalmente grande para ser desconfortável mesmo, é a história de um detetive particular numa cidade alemã no sul do Brasil nos anos 30. Eu brinco que toda cidade que se preze tem que ter um livro escrito sobre o detetive particular. E esse livro, eu publiquei ele através do crowdfunding. Quando isso não era conhecido, eu fui um dos primeiros a publicar isso no Brasil dessa modalidade. Isso saiu matéria no jornal na época, foi muito legal, assim, sabe, essa possibilidade de fazer. Eu vendi ele antecipadamente, eu banquei ele antecipadamente, né, com uma série de benefícios para os meus patrocinadores. Gente, A Terrível Morte do Adido do Consulado Português, que é o nome do livro do nosso autor que ele está falando. Agora, o carapaná. O que é carapaná, Fernando? Carapaná é o nome de um mosquito, segundo é o nome que se dá a mosquito no idioma indígena. Agora acho que é tupi, não lembro agora qual seria o idioma, né? Então seria o nome de um personagem cujo nome seria mosquito em tupi-guarani, né? Gente, você sabe, Fernando, que eu estudei o tupi na faculdade, mas era muito difícil. E eu fui na decoreba. Eu decorei muita coisa, porque o meu escritor favorito era José de Alencar. né? E José de Alencar tem tudo a ver, né? Então, sim. Vou fazer uma extensão e vou estudar o tupi. Mas eu quase enlouquecido. E eu fui na decoreba na força do ódio durante o estudo inteiro. Hoje em dia, eu lembro 2 ou 3 palavras tupi e olhe lá. Eu sabia que carapaná não era uma palavra desconhecida, mas eu não sabia de onde era. E agora que eu vi aqui, tá explicado. Gente, esses dois livros, o Carapaná e o Povo Sem Sono e o Aprendiz de Cavaleiro, eu publiquei para a editora Vale das Letras, aqui de Blumenau, uma editora que ela tem alcance nacional. Ele é uma editora voltada para o público infantil e infanto-juvenil. E essa era uma coleção maior chamada Universo Jovem. E eu escrevi 2 livros para essa coleção. Então foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu não era acostumado a escrever para público infanto-juvenil, né? E foi um desafio, e no final foi uma grande satisfação, uma grande alegria conseguir, né, escrever para esse público. Que coisa maravilhosa. Quer dizer, saiu da zona de conforto ali e se aventurou no infanto-juvenil. Que coisa boa. Agora, ô Fernando, qual é a diferença de tempo de publicação de um livro para o outro? Esses 9 livros que você tem. É que eu sei, uma grande variável que eu tive desde a primeira publicação do primeiro livro até agora. Meu primeiro livro foi em 2004 e meu último em 2023. Uma grande variável porque nesse período eu tive 2 filhos. E daí com um filho pequeno a gente o tempo que a gente tem para se dedicar para a literatura, ele começa a ficar um pouquinho mais raro. Mas de maneira nenhuma eu me arrependo, né? Para mim, eu digo e reafirmo para quem quiser ouvir que as minhas 2 obras-primas são os meus filhos, né? Fernando e Heitor. Mas hoje, com eles mais velhos, o mais velho está com 13 e o Heitor está com 10, me permite sentar e escrever. E eu estou já pronto o 10º livro e eu escrevi ele em 3 dias, para ter ideia. Meu Deus do céu, 3 dias para escrever. É um livro menor, é para um projeto específico, mas agora eu consigo sentar e escrever conforme a inspiração vem, né? Com filho pequeno vem inspiração, vai inspiração, e a gente tem que dar atenção para as crianças que merecem, né? Exatamente. Agora, os teus livros se encaixam em que gênero? É bastante variável, assim, tá? Eu tenho livros de história, como eu te falei, em que eu fui contratado por instituições para escrever, mas os meus romances, eles têm, esse, no caso específico, né, do Enigma do Grito ou A Terrível Morte do Adido, são romances policiais,
O Carapaná e o Povo Sem Sono, O Aprendiz de Cavaleiro e o próprio Segredo do Meu Avô são infantos juvenis, ainda que possa ser lido por adultos de 12 a 80 anos, eu brinco, né? Ou crianças até 80 anos, pode ser lido sem problema nenhum, né? Uma coisa que eu nunca me esqueço, porque eu passei a minha adolescência, minha infância também, lendo aquela coleção Vagalume, né? Com Os Caravelos do Diabo, O Enigma da Montanha, O Segredo da Montanha, enfim, tem uma série de livros que me formaram leitor e são grandes inspirações para que eu possa escrever para um público adolescente mesmo, né? Que coisa! Agora, a gente estava falando ainda agora, Fernando, sobre esse papel das redes sociais, né? E eu queria saber de você como que a internet, por exemplo, não só as redes sociais, mas a internet como um todo, eles influenciam na sua carreira literária? Você acha que você sente não só uma pressão, porque a gente é pressionado quando a gente senta para publicar, senta para escrever, a gente sofre uma pressão não só dos leitores, mas de uma editora ou de um editor, mas a internet e as redes sociais como um todo, eles influenciam na sua carreira literária? Sim, e por vários motivos, tá? Eu vou dizer dois. O primeiro é que, por exemplo, esse Enigma do Grito, eu comecei a rascunhar ele em 2010, 2011. E quando eu voltei para ele, eu fui obrigado a me atualizar com base nas redes sociais. Porque quando eu comecei a escrever ele, a história era de um jornalista e um professor de história. E agora é a história de um youtuber e um professor de história, para poder atualizar, para que as pessoas, público atual, possa se divertir, né, entender, dimensionar essa obra aqui, né. Outro ponto e mais, né, a partir do momento em que eu tenho acesso às discussões que estão na moda, né, as predileções que hoje a gente consegue perceber em Instagram, TikTok, enfim, YouTube, permite que eu vá escrever um livro mais contemporâneo possível, né. Outra forma que eu entendo de influência que eu tenho da internet é justamente através dos podcasts. Eu sou um grande ouvinte de podcast. Eu consumo muito podcast e por conta disso eu entendo que o formato de um livro ele pode ser atualizado, ele pode ser adaptado, ele pode ser desconstruído e reconstruído através da internet. Então a ideia de livro ser lançado na forma de livro lido, né? De audiobook em capítulos dentro do Spotify, por exemplo, eu acho que é uma coisa muito rica e muito promissora, né? De forma de divulgação, enfim. Então, eu tenho alguns projetos aí, Monique, de ousar a maneira de não é divulgar, mas de escrever, de lançar histórias através de outros formatos para atrair o público leitor, entendeu? Então, utilizar a internet como isca para atrair esse público. Sim, já deixo aqui o parênteses aberto, que eu sempre foco e bato nessa tecla. O audiobook. Eu falo para os meus autores, se vocês puderem, invistam em audiobook. Audiobook é uma ferramenta poderosíssima hoje dentro do mercado, porque atinge não só dislexos, mas deficientes visuais, pessoas que não têm tempo, às vezes, para ler o teu livro físico ou o teu e-book, estão ali na academia escutando o teu livro, estão no trânsito escutando o teu livro. Então, assim, o audiobook hoje, além de você ser muito bem remunerado, é uma ferramenta poderosíssima dentro do mercado. E não é difícil de fazer. As empresas hoje facilitam muito para autores nacionais, principalmente de publicação independente. Eu sei porque eu esse ano vou fazer dos meus, vai começar já mês que vem os meus audiobooks. Então, assim, façam, o leque vai abrir, a mentalidade vai abrir, que vocês não têm noção do poder que é um audiobook. Sensacional. Vou atrás sim, vou atrás desse teu conselho mesmo, Monique, obrigado.
Agora, ô Fernando, como é que você lida com o famoso bloqueio criativo? Olha, eu tenho uma verdade, e isso na literatura ela é, né, na produção literária é mais verdade ainda, né? Que o sucesso é feito de 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? Não que essa proporção seja bem essa, né? Mas eu entendo que quando eu não estou inspirado, daí eu tenho que fazer o trabalho braçal, né? Daí é o momento que eu vou fazer pesquisas de campo, é o momento que eu vou pesquisar em livros, em bibliografia, enfim. Mas, e assim, a ideia de quanto mais eclético for nossas fontes de pesquisa, né, quanto mais coisas diferentes a gente for ler, pesquisar, eu gosto muito de assistir documentários sobre os mais diversos assuntos, eu sempre tento, por convicção ideológica mesmo, né, eu sempre tento me esforçar para tentar compreender o ponto de vista contrário àquilo que eu acredito, até para conseguir ter pontos de vista diferentes. Eu acho que são exercícios que são fundamentais para que a gente possa burlar eventuais bloqueios de inspiração. Muito bem, é isso aí. É muito bom ficar no bloqueio, mas é melhor ainda quando a gente sai dele. Exatamente. Me fala uma coisa. O que os leitores podem esperar do Enigma do Grito? Eu falei antes de maneira superficial, mas um amigo meu, chamado André Skegel, ele resumiu o livro. Quando ele leu o esboço, foi um dos primeiros a ler o rascunho do livro, ele falou assim: olha, Fernando, esse livro ele reúne dois dos meus livros prediletos, que seria o Código da Vinci, de Dan Brown, e o 1822, né, do Laurentino Gomes, como falei antes. A ideia que o leitor pode ter preconcebida quando for se debruçar, né, quando se dispuser a ler esse livro, é que ele vai poder conhecer a história do Brasil de uma maneira lúdica. Ele vai poder se divertir, ele vai poder se instruir, ele vai poder formar um pensamento crítico em relação àquilo que a história do nosso país, ao presente do nosso país. Ele vai poder entender que essas duas sociedades secretas que disputavam o poder à época da independência, elas continuam influenciando a história do Brasil, a política do Brasil. Um personagem do livro, ele fala que se o Pedro Américo, que pintou o Grito do Ipiranga, né, também chamado de Independência do Brasil, ele pintasse um quadro dos dias de hoje, atualizado, eles vão ver, ele pintaria as mesmas pessoas, aliás, os mesmos sobrenomes no mesmo quadro, porque quem mandava naquela época permanece mandando nos dias de hoje e disputando poder da mesma forma que disputavam naquela época. Então, a gente fica nesse caminho do rato, nós enquanto nação, e lendo esse livro ele vai poder ter esse insight, essa percepção e quem sabe, né, sair da Matrix e poder reivindicar, tentar alertar ou esclarecer outras pessoas, né? Por que não? Muito bem. Agora, tem projetos aí para serem lançados esse ano, no próximo ano, ou está muito cedo ainda? Já tem vários projetos em andamento, né? Esse livro que eu te falei, que já meu 10º livro, que já está na editora para ser lançado, é um livro voltado para pré-adolescentes. Eu não vou dar spoiler aqui do que se trata, mas eu entendo que vai ser uma coisa revolucionária. Eu espero que seja assim, né? E eu tenho já mais 2 livros bem encaminhados ali que eu tenho escrito a toque de caixa, porque está aberta a janela da inspiração e eu não posso deixá-la fechar, né? Eu não posso perder essa oportunidade agora que eu posso. Que eu posso escrever, né? Ter essa oportunidade. Então, e tem que escrever, né? Tem que aproveitar
os assuntos não faltam, né? E uma curiosidade, né? Não é nem curiosidade, mas uma reflexão que todo escritor se faz ou deveria fazer é para quem que ele escreve, né? A gente tem que pensar que a gente não escreve para si próprio, a gente tem que escrever para o leitor, né? O que o público quer ler, a forma que ele quer ler, né? Uma coisa que só eu me interesso pode ser lançado sim, mas se presta para o grande público, vai ser, entre aspas, usar bons ouvidos, né? Vulgarizado, no sentido, né? Vou popularizar o livro para que ele seja lido. É uma pergunta que o escritor tem que se fazer, né? Exatamente. Agora, aonde as pessoas podem adquirir o seu livro, o seu e-book? Tem e-book? Tem livro físico? Aonde está a venda? Como é que está isso? Tá. O livro hoje ele tem formato em e-book, tá no Kindle, tá? Então pode ser comprado na Amazon, tanto a forma física quanto a digital. E, por enquanto, ainda está numa fase de distribuição da própria editora Apres. Então, no site da editora Apres pode ser adquirido também, tá? Que é www.apris.com.br, né? Se colocar no Google já aparece o nome da editora. Então, ele pode ser comprado ali e também nas livrarias. Por hora, ainda da região de Santa Catarina e no Paraná, mas tão logo o movimento vai se avolumando, vai ser distribuído para todo o país, né? Eu espero. Muito bem. Qual é o teu Instagram, Fernando? Meu Instagram é @FernandoHenriqueBS. @FernandoHenriqueBS, gente. Eu vou botar o Instagram dele na descrição da entrevista. Lembrando que não só essa entrevista, mas também o episódio do livro O Enigma do Grito, os dois formatos estarão disponíveis no Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, pelo Instagram e TikTok. Então, já corre lá, já se inscreve, já acompanha o Enigma do Grito e, óbvio, né? Essa entrevista deliciosa que a gente fez aqui. Fernando, foi muito bom, né? Bater papo. Delicioso, Monique. E é engraçado porque o Brasil ele é muito rico na questão de sotaque, na questão de cultura, né? E dizem que um dos méritos do Brasil ser um país do tamanho que a gente tem, né? Falando o idioma português do Iapoca Chuí, é mérito do José Bonifácio. E nesse caso, eu sou obrigado a reconhecer que, né, o Brasil que ele visualizou é o Brasil que se concretizou. E conversar contigo com esse teu, né, sotaque carioca maravilhoso é uma satisfação imensa. Fernando, você, para uma primeira entrevista em podcast, você saiu muito bem. Eu quero te agradecer muito por você ter me dado o privilégio de divulgar o seu livro, de conhecer o seu trabalho, de bater esse papo com a gente hoje, dizer para você, não pare de escrever, continue nessa trajetória e que o podcast está com espaço aberto para você voltar quantas vezes você quiser, não só aqui pelo Spotify, mas também pela maratona de lives lá pelo Instagram. Eu só tenho que te agradecer e desejar sucesso, tá, querido? Obrigado, tá, Monique? Eu é que agradeço. Gente, antes de finalizar essa entrevista, quero dizer que dia 18, amanhã, começa a maratona de lives no meu Instagram, MoniqueMM18, então já corre lá. São 40 autores em 5 dias, muitos sorteios, muito bate-papo. Vai ser aquela loucura que a gente está acostumado. Fechou? Eu volto com mais entrevistas aqui pelo Spotify, então fiquem por aí e acompanhem todo o conteúdo que é gerado diariamente. Um beijo, eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.